fidelidade. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão João. 1 João 4, 21. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela, com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Chamarás por ele em súplicas ardentes, ao revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas o teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade da tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o eterno Senhor, mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que te externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Amigo e mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome para mais um encontro de aprendizado acerca das cartas de Paulo, rogando a espiritualidade amiga que envolva cada um de nós, para que a nossa compreensão se amplie e que possamos absorver a mensagem desse apóstolo magnífico. Agradecidos estamos por esta oportunidade e que possamos aproveitar ao máximo esses instantes, não só através do nosso conhecimento, mas também colocando em prática as orientações que Paulo nos traz. Envolva-nos, Jesus, na sua paz e no seu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Oficialmente, boa noite para todos. Boa noite. Vamos para mais uma imersão nas cartas aos Romanos. A gente parou no versículo 34, não foi? Sim, 34. Só recapitulando, né? A gente está na parte onde a Bíblia de Jerusalém ela denomina hino ao amor de Deus. E a gente comentou semana passada esses versos que o Paulo colocou aqui, né? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Que ele não poupou o próprio Filho e entregou todos nós, que é Jesus, né? Quem vai nos acusar? Então, uma série de perguntas que ele vem fazendo aqui, e aí chega no versículo 34, onde ele vai colocar, né? Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu? Ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós? A gente chegou até a comentar, né? Quem que vai condenar? É Jesus que está intercedendo por nós? De jeito nenhum, né?
Então, todas essas perguntas, com base nos nossos conhecimentos da doutrina espírita, não é que fica desafiador responder, mas leva-nos a uma reflexão. São perguntas reflexivas que Paulo coloca para os seus ouvintes, a fim de que eles percebam quem está contra e quem está a favor. Quem está contra somos nós mesmos. E quem está a favor é Jesus e toda a pleiade de amigos que nós temos, espirituais, encarnados. Eu costumo sempre falar, né, que a turma que quer que nós acertemos os nossos caminhos é bem maior que a turma que quer que a gente erre. Né? O nosso ciclo de amizades é formado daqueles que nós amamos, nós gostamos, que nós prezamos. Então, todos nós aqui, né, nós estamos conectados aqui, a gente, de uma maneira ou de outra, a gente está formando uma grande família, um pensamento uníssono, no amor, no bem, no aprendizado. Né? Nesse momento agora, os amigos espirituais estão no lar de cada um, está fluidificando, tirando uma energia, aproveitando o que a gente está falando, o que você está colocando aí. Olha só, quantas coisas ao nosso favor e quem que está contra nós? É a pergunta do Paulo. Né? A nossa vontade, a carne, a sarx. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos para a parte final. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Gente, essa última pergunta é o ponto mais alto de todas as perguntas que Paulo fez dos versículos anteriores. Vocês podem pegar essa pergunta, sublinhar ela, colocar de vermelho, né, botar uma estrelinha aí do lado que merece todas as estrelinhas. Tá? É uma pergunta que ele faz uma amostragem, faz uma abordagem das nossas adversidades, dos nossos adversários, né? Como se fosse assim, gente, quem que é capaz de interceder por nós perante Deus, perante o amor de Deus? A resposta é clara. Né? Quem nos separa do amor de Cristo? Somos nós. Mas quem que intercede por nós é o Jesus, é Jesus. Então, a resposta ela é muito clara. Vocês veem que Paulo faz as perguntas, mas as respostas são muito claras e ao mesmo tempo, olha que bonito é isso aqui, gente. Ao mesmo tempo que as respostas são claras, elas são diferentes uma das outras. Né? Assim, quando eu falo diferente, é que todas elas seguem um caminho. Mas eu posso falar de uma maneira diferente do que a Jane vai falar. Eu posso falar uma maneira diferente do que a Joelma vai colocar. Mas todas elas estão no mesmo trilho. Por quê? É que cada um sabe onde a dor aperta. Exatamente. Né? Cada um, Joelma, tem um conjunto de vivência. Uhum. Cada um tem um conjunto de dores, de sofrimento, de alegria, de felicidade, do que é bom, do que é ruim. Todos vamos responder dentro de um foco. Né? É como se fosse um círculo. Dentro desse círculo, eu pontuo aqui, o outro pontua aqui, mas todo mundo está dentro de um círculo. Todo mundo está dentro daquele conjunto ali. Né? Então, olha a segunda parte do versículo 35. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada. O que ele está falando? Nem as adversidades, nem esses sofrimentos podem nos separar do amor de Deus. Deus nos ama, mesmo a gente não amando Ele. Nenhum sofrimento nos separa do amor de Deus. Porque tudo isso que ele colocou aí, né? Tribulação, angústia, fome, nudez, são passageiros, são temporários. Sim, né? Sim. Só o amor fica. Só o bem é durável. Só o amor planifica. Então, ele está falando o seguinte, olha, nem isso tudo que eu coloquei aqui para vocês, nada nos separa desse amor que o Cristo tem pela gente. O Cristo é o nosso maior intercessor perante o Pai.
Então, ele só colocou aqui para ilustrar as adversidades. Nossa, você está passando por uma tribulação agora? Você está passando por uma angústia? Você está sendo perseguido? Você está com fome? Né? Você está sofrendo problema de vestimenta? Né? Perigo? A espada? Muitas das coisas que aquela época vivenciava. E que algumas coisas servem para os nossos dias de hoje. Então, ele vem falar assim, olha, isso não vai te separar do amor do Cristo. O Cristo vai te amar na tribulação, vai te amar na angústia, vai te amar na perseguição, na fome. E você, em qualquer que seja essa situação, aquele que segue o Cristo, ele tem a confiança. Ele sabe que a dificuldade vai passar. Né? Então, ele confia, ele se entrega. Isso é a fé. Isso é fidelidade. É o que a gente, quase toda quarta-feira, a gente bate nessa tecla. É a vivência. É a fé. Essa é a fé. A fé que obra. Essa é a fé dele. É o versículo 38 e 39. Que é o ápice, ele fecha, né, com essa chave de ouro aí. Né? Aí continuando no 36. Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àqueles que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual que é o resultado disso aqui, gente? Nós já somos vencedores. Vamos voltar ali um pouquinho antes. Porque segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. O que é esse postos à morte o dia todo? O que vocês acham que é isso aqui? Antes da gente falar, só para anotar isso, uma referência ao Salmo 44, versículo 23. Isso, 44, versículo 23. Está aí na BJ do ladinho. Apesar que está ali em cima, né? Mas ele é um pouquinho mais para baixo. O que vocês acham que somos postos à morte o dia todo? Quando a gente se deixa, quando a gente vacila, quando a gente se deixa levar pelas tentações, Isso. Pelo lado ruim da nossa vivência. Quando as partes falam mais alto. Isso, exatamente. Isso aí. Então a gente poderia até fazer uma substituição. Por sua causa, ou seja, pela causa do Cristo, nós somos postos à tentação o dia todo. A tentação de dar um revide, né? São as nossas inclinações, é o que vocês falaram. Nós somos tentados nessas inclinações. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, ou seja, a gente é como se tivesse assim, olha, vocês vão morrer. Mas aí Paulo, depois ele fala aqui, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores. O interessante que eu achei é que ele, na citação, somos considerados como ovelhas. Nós não somos as ovelhas destinadas ao matador. Sim. Quem foi Jesus, né? Ele foi a ovelha sacrificada. A gente acha que está sendo sacrificado, mas não é. Mas sozinha não é nada. Somos considerados. Não é que isso vá acontecer. Não é que isso é. Né? Ele não é exatamente, Joelma. Muito bem sua observação. Nós não somos ovelhas destinadas ao matador. Considerados. Mas somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Olha quantos caminhos nós já percorremos nessa existência. Observe. Pode falar, Maria. Eu estava pensando assim sobre a interferência, né, do Cristo nas nossas vidas. Sempre e antes e sempre será, né? Sim. Sempre acontece, sempre aconteceu, sempre acontecerá, né? Essa
interferência deles, essa intercessão. Eu falo interferência não, é a intercessão dele por nós, né? Isso aí. É como a infinita bondade e misericórdia do Pai, a infinita bondade e misericórdia do Cristo para com a gente. Perfeito. É isso aí. Observem, se você fizer uma reflexão rápida, quantos caminhos nós percorremos para chegar até o dia de hoje, estar aqui conectado nesse estudo. Lá atrás, quando você ouviu falar de espiritismo, ou você entrou na FEAC, ou em outro centro, etc. e tal, olha o caminho que a gente percorreu para poder chegar aqui agora, nesse dia. O quanto que a gente enfrentou, o quanto que a gente pediu, o quanto que a gente implorou, a gente foi abençoado. Tá aqui. Nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Então, aquele estigma, né? Ah, eu sou coitadinho. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, gente, a gente tem que pensar nas lutas que nós ganhamos. A gente perdeu lutas? A gente perdeu lutas, sim. E vamos perder mais algumas. Mas quantas que a gente ganhou, a gente saiu vitorioso? Quantas que aquela eu vou responder, eu não respondi. Eu vou falar, não falei. Ah, eu vou, não fui. Quantas aquelas lutas silenciosas que nós ganhamos? Essas são as lutas silenciosas da nossa arena. E aí no último versículo, né? O resumo é nada, né? Nada, nem a morte, nem a vida, nem nada, né? Nem outra criatura pode separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus. Nada. Eu tenho anotado aqui, acho que de estudos passados que a gente já fez, esses dois versículos 38 e o 39, eles representam o código de fé do verdadeiro espírita. Né? Positivo. Né? A certeza da misericórdia do amparo. Exatamente. Né? Gente, isso aqui é frase para a gente ficar com ela em mente. A gente está passando por alguma coisa? Olha, Paulo falou que nada nos separa do amor de Deus. Nada. Ele me ama assim como eu estou hoje, aqui agora. Poderia estar melhor? Tenho certeza que eu poderia estar muito melhor. Mas ele me ama mesmo assim. Ele me ama mesmo assim. Ele amou o filho pródigo e amou o filho mais velho. Essa é a graça divina que Paulo fala? Que nos é dado gratuitamente? Eu não sei, bem, teologicamente. Assim, tentando entender. Porque assim, teologicamente não. Pode deixar. Teologicamente não. Tá. Na teologia, no dicionário teológico cristão, da SBB, etc. Não, isso não é graça. Porque isso já nasceu com a gente. Isso não me foi dado. Entendeu? Isso quando eu fui criado, ele já me amava. Então isso é uma imersão. Entendi. Entendeu? Eu mesmo, eu não fazendo nada, eu sou merecedor desse amor. Todos nós, todos nós. Tem aquela música, eu não sei se é do Roberto Carlos, de vez em quando ela toca lá no passe de quinta-feira. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Aí, viu? Lembrei dessa música agora. Que legal, muito bom. Muito bom. Depois a gente pode procurar essa música aí e botar lá no grupo. Deve ter um videozinho dela no YouTube, com certeza. Deve ter. Deve ter. E se for a Elizabeth Lacerda cantando, então vai ser mais doce. Melhor ainda. Fechamos. Comentários do capítulo 8. Belíssimo. Belíssimo. É um capítulo que vocês podem, assim, nossa, tô meio confuso, tô passando, você pega, leia esse hino de amor, leia isso aí, né? Faz uma prece, é o que eu falei lá no início. É o capítulo mais bonito de todas as cartas que Paulo escreveu. Tá? Lá no início eu falei também,
É como se Abigail estivesse escrevendo isso aqui, né? Que ela é o amor, né? Ela é aquela doçura. Então, assim, é um manifesto de amor que durou esses anos todos e chegou pra gente aqui. E chegou pra gente aqui como certezas, com fidelidade. Ok? Capítulo 9. Adentramos, então? Então vamos lá. Capítulo 9 vai mudar totalmente a visão agora, tá? Você saiu das nuvens do amor, agora a gente vai voltar lá para a situação de Israel. Que é o que o Paulo vai falar aqui, tá? A gente vai mudar totalmente agora a nossa visão aqui. Por quê? Anotem isso que eu vou falar. Os capítulos 9, 10 e 11 dos Romanos, Paulo vai falar de um problema que aflige ele constantemente, tá? Que é o problema dos israelitas. É o problema do Messias, porque eles não acreditam no Messias. Os capítulos 9, 10 e 11 estão focados em Israel. Como eles serão salvos, por que eles não acreditam no Messias, quando vão acreditar no Messias. Será que Israel merece essas bênçãos todas? Será que Deus errou? Será que Jesus errou? Vão levantar algumas reflexões com relação a Israel. Tá? No caso, aí quer dizer os que não aceitam, não acreditam no Cristo. Isso. Qualquer um. Isso. Não acreditam no Messias. Sim. Tá? Por quê? Porque quem teve já a curiosidade de ler alguma coisa do Antigo Testamento, né? E isso era o plano A, que Israel seria o quê? Israel seria o grande missionário para evangelizar todo o mundo. Tá? O plano A seria esse. Israel ia evangelizar o mundo todo. O Messias ia vir no seio de Israel, o Messias seria aceito, transformaria todos no novo projeto, e aí todos os judeus convertidos no novo Messias, e aí todos eles iam espalhar essa mensagem para os gentios e para o mundo afora. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? Não foi isso que aconteceu. O que vai acontecer? Olha a beleza da carta de Paulo. Eu vou dar uns spoilers para vocês aqui. Anotem aí. O capítulo 9. O que Paulo vai falar no capítulo 9? Capítulo 9, Paulo focaliza o problema da incredulidade do povo. Incredulidade do povo. Por que vocês não acreditaram no Messias? Capítulo Mas 9. se referindo aos judeus apenas, aos judeus incrédulos, mais os judeus, ou a todos? Mais aos israelitas, mais aos judeus. Tá? Então, porque mesmo que os que aceitaram e acreditaram tiveram resistência. Não foi fácil. Então parece aí uma contradição, que o povo aonde Jesus nasceu, que vinha trazer essa mensagem, foi o próprio povo que não acreditou nele, que não confiou nele, que o rejeitou, vamos dizer assim. Por Eles isso foram escolhidos, né? Sim, o Antigo Testamento aponta para o povo judeu que ele vai vir em missão missionária. Tá? Isso que a Verônica falou. Sim. Mas a minha dúvida é se, simbolicamente, Israel não quer significar aquele que não aceita o Messias. Sim. Simbolicamente, trazendo para os dias de hoje, seriam todos aqueles que não confiam, que não têm a fé, que não aceitam, não seria? Que vão ainda aceitar, mas... Aí é um problema do futuro. Sim. É um problema mais para frente. O capítulo 9... Até perdi minha anotação aqui. O capítulo 9, ele vai focalizar o problema porque o povo não aceitou. Tá?
Inclusive, vamos voltar para a nossa parábola do filho pródigo, que eu adoro tanto. Quem dos dois filhos representa Israel? O mais velho. O mais velho. Orgulhoso, o mais velho que está na casa do pai. Egoísta, orgulhoso. É isso aí. Isso aí. O mais velho. O mais novo que recebeu, foi e voltou, mas ele voltou e aceitou. O mais velho ficou lá o tempo todo e ficou brigando com o pai. O capítulo 10, eu só estou adiantando porque esses 3 capítulos formam quase uma carta só, tá? O capítulo 10, o que o Paulo está preocupado? Ele vai enfocar mais a responsabilidade ou a culpa de Israel, não sei se pode chegar a falar nesse tempo, mas o desapontamento de Deus com a desobediência do povo. Seria isso. Tempo, hoje. O desapontamento de Deus com o povo dele, ali, agora. Tá? E o capítulo 11 é o futuro. Ele analisa lá a escatologia do povo judeu, né? Mostrando os desígnios que Deus tem para eles, qual que é o plano que Deus tem para ele. Então, o que nós temos para fechar isso aí? O capítulo 9 trata do passado. O capítulo 10 trata do presente. E o capítulo 11 trata do futuro. É isso que nós vamos ter. É isso que nós vamos encontrar. É isso que o Paulo conseguiu esboçar nesses 3 capítulos juntos. Tá? O 9 vai expor o passado. O 10, ele vai pegar o presente, vai ver o desapontamento que Deus está tendo com eles. E o capítulo 11 é a escatologia, né? É a salvação, como que o povo vai se salvar, o que Deus está esperando Deus, que Deus está esperando para eles. É futuro. Então a gente tem passado, presente e futuro, 9, 10 e 11. Anotaram aí? Perdeu alguma coisa? Marília, conseguiu anotar? Consegui, obrigado. Então vamos agora adentrar ao capítulo. Aí na BJ, o título é Situação e Salvação de Israel. Né? Alguns comentaristas, inclusive, é claro que a BJ dá o título que quiser, né? E os comentaristas também dão o título que quiser. Alguns comentaristas colocam, eu acho até mais assertivo, eles colocam assim, o papel histórico de Israel. Achei muito bacana isso. O papel histórico de Israel. Eles deram o nome para o capítulo 9. Na notinha B da Bíblia de Jerusalém fala isso lá no finalzinho. Que se refere ao problema referente ao papel histórico de Israel. Papel histórico de Israel, aí, beleza. É isso aí. Isso aí. Então, eu vou ler aqui do 1 ao 5, que é esse bloquinho primeiro aqui, tá? Digo a verdade em Cristo, não minto. E disto me dá testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser anatema, separado de Cristo em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, aos quais pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas, e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Amém. Vamos por partes. Vamos diluir isso aí na nossa aguinha aqui, tá? O que Paulo ele está tentando demonstrar? O tom que Paulo está falando é um tom de uma tristeza. Vocês concordam? É um tom de uma tristeza, né? Pela atitude de Israel em relação ao Evangelho, em relação a Jesus. O que ele está fazendo? Ele está lembrando de como que esse povo foi abençoado por Deus. Como que esse povo foi abençoado através do quê? Da adoção, da glória, das alianças, da legislação, do culto, das promessas, tudo. Dos patriarcas, tudo. Inclusive da descendência do Cristo.
e não acreditaram no Messias. Gente, por que eu falo que isso é uma profunda tristeza e eu colocaria agora também uma perplexidade? Por quê? Porque o Paulo vai te utilizar de uma figura aqui que seria impossível. Impossível de acontecer. Vocês conseguiram pescar qual que é uma figura do 1 ao 5 que seria impossível de acontecer e que nos deixa perplexo com o que ele falou? Vamos lá, investigando do 1 ao 5. O que ele fala que é de deixar o cabelo em pé? Ele fala da separação de Cristo? Não. Versículo 3. Quisera eu mesmo ser anatema, separado de Cristo. O sentimento de tristeza dele é tão grande com seus irmãos de raça que ele preferiria estar separado do Cristo para que todos acreditassem no Messias. Isso é forte, gente. Isso é impossível acontecer. Mas ele, por amor a Jesus, por amor à causa, por amor aos seus irmãos, ele falou, preferiria eu estar separado do Cristo e todos vocês aderirem a Jesus. Olha, isso é forte, gente. Isso é forte. É uma expressão forte. Porque ninguém pode imaginar Paulo separado do Cristo. Ninguém pode imaginar Paulo deixando de seguir Cristo. Mas ele quis falar o seguinte, olha, eu preferia nunca ter conhecido Cristo. Mas que todos vocês tivessem aderido ao Cristo. É como se ele estivesse trocando 1 por 10 milhões, 1 por 1 milhão, 1 por 100 mil. Então ele está utilizando de uma figura que parece impossível para demonstrar o quanto que isso é uma tarefa árdua. Ele queria que o seu povo tomasse o lugar dele. A Joelma colocou aí, anatema, palavra canônica, etc., condenação de uma doutrina contrária. Aí apagou aqui. Anatema é o contrário. Tem outra palavra também. Sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunhão. Proferir escrutínio contra o herege. E reprovação enérgica. Condenação, repreensão, maldição, execração. É o contrário. É o contrário. Então é o seguinte... A BJ fala que é maldição, objeto de maldição. Então, ele não seria apenas separado dos irmãos. Ele seria amaldiçoado, expulso. Né? Para que os irmãos, acreditassem no Cristo. Eu acho bem profundo isso aí. Ele se anula, vamos dizer assim, ele se anularia. Isso, aí para que os irmãos. Isso. Né? Então é uma palavra que usa isso também, que anular é uma coisa que é ruim, que você pode separar. Então é como se ele fosse o vaso ruim da história, fosse separado para que os irmãos acreditassem no Cristo e continuassem. Isso aí. Isso aí. Isso é muito forte para Paulo. Eu tô falando, ele queria que o povo tomasse o lugar dele. Ele preferia que muitos dos seus irmãos de raça estivessem acreditando no Cristo e ele não. E o interessante é que ele não diz isso porque ele era perseguido. É. Porque ele podia falar isso assim, né? Aí eu não seria perseguido, porque não seria contrário ao que vocês estão pensando, mas ele não está tirando dele da reta. Não. Ele está visando o bem-estar dos outros. Isso. Então ele se anularia para que os outros se elevassem. Exatamente. Então, no versículo 3 tem essa expressão muito forte. E no 4 e no 5 ele tem 8 pontos para provar a responsabilidade que o Paulo tinha em relação à espera do Messias, que o povo tinha em relação à espera do Messias. É o que a gente colocou. Adoção, filial, a glória,
as alianças, a legislação, o culto, a promessa, os patriarcas e mais ainda a linhagem do Cristo. 8 pontos. Esses eram o quê? Os privilégios de Israel. Né? Os privilégios de Israel. Deixa eu ver, são 8 mesmo. E aí, o que ele vai fazer aqui? No 6. Olha o 6. E não é que a palavra de Deus não é que a palavra de Deus tenha falhado. Pois nem todos os que descendem de Israel são Israel. Como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos, mas de Isaac sairá uma descendência que terá teu nome, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes. Ixi, complicou tudo. Isso aí é porque o Abraão teve um outro filho, Ismael, mas o filho da promessa é o Isaac. O Ismael veio da escrava, da Agar. Então, ele não é o filho da promessa. O filho da promessa é o Isaac. Então, os descendentes de Israel são os filhos de Isaac, os descendentes de Isaac. Os filhos da carne seriam os descendentes de Ismael também. Ia reunir tudo, os de Ismael e do Isaac, todos são filhos da carne. Mas os filhos da promessa são os filhos de Isaac. Isso aí. Então, ele faz como se fosse uma pergunta aqui, né? Será que a palavra de Deus falhou? Né? Deus falhou na sua missão? Né? Não seria esse povo que ia conduzir todas as nações para Jesus, então ele falhou? Né? Então, aí vem. Né? Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os descendentes de Abraão são de Abraão. Ou seja, aí eu vou pegar o que a Jane falou, vou destrinchar um pouco mais. Por quê? Porque Paulo introduz aqui uma nova Israel. Paulo introduz aqui uma outra ligação que a gente tem que perceber. Paulo, aqui vocês podem sublinhar, isso aqui não pode passar batido. Paulo introduz aqui a Israel espiritual. Israel com espiritualidade. Por quê? Porque nem todos de Israel são de israelitas. Nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos. Opa, peraí. Eu sou descendente de Abraão. Não, peraí, Abraão teve 2 filhos. Abraão teve 2 filhos. A Jane colocou muito bem Isaac e Ismael. Isaac foi com Sara. Ismael foi com Agar. Que, aliás, Ismael é o nosso protetor, benfeitor do nosso Brasil. Isaac, ele simboliza o filho da promessa. Está aí, no versículo 8 e 9. Isaac é descendência que terá teu nome. É o filho da promessa. Mas nem todos os israelitas são verdadeiros israelitas. Assim como nem todos os espíritas são verdadeiros espíritas. Mas aqueles que são filhos da fé, esses são os filhos da fidelidade com Deus. É isso que ele está introduzindo. Os filhos da fé. Israel espiritual. Você pode não ser filho de Isaac, mas você é filho da fidelidade. Você é filho da fé. Por quê?
Porque Ismael fez um pacto com Abraão, né? Como que ele fala lá, né? Te darei, como que é? Toda a posteridade, tão numerosa quanto as estrelas do céu. A descendência, a areia que está na praia, né? A posteridade, toda a sua posteridade será abençoada, né? Gente, se lembra que a gente estudou? Olha como que o tema se repete. Se lembra quando a gente estudou, quando Paulo falou aqui um pouquinho mais para trás, acho que no capítulo 4, o tema da circuncisão e dos incircuncisos? É mais ou menos isso aqui. O que ele falou lá na circuncisão? Não adianta ser circuncidado pela carne se você não for circuncidado pelo coração. Porque ele vira e fala, né? Os incircuncisos são mais circuncidados que vocês. Porque eles foram circuncidados pelo coração. É o que ele está falando aqui, gente. Vocês falam que vocês são filhos de Abraão, mas vocês são filhos da fidelidade? Vocês são fiéis? Para nós espíritas, nós somos os verdadeiros espíritas? Como está colocado lá? Questões reflexivas. Questões reflexivas. Então, o que o Paulo quer quando a gente apontou aqui que existe a Israel espiritual? É que existem os filhos naturais, chamados, que ele fala aqui que são os filhos da carne, e os filhos da promessa, que são os filhos que adoraram realmente a Deus. Que nesse filhos da promessa estão os gentios. Os gentios são filhos naturais? Não. Então eles são filhos da promessa. Eles são filhos da promessa que todos nós iremos virar uma só nação. São filhos da fidelidade. Eles fazem parte da Israel espiritual. Eles fazem parte da Israel fiel da fidelidade. Essa Israel espiritual é que irá distinguir das demais nações. Irá dar o exemplo. Ela está sendo moldada por Cristo, a Israel espiritual. E aí me parece que ele joga com passado e futuro. Né? Isso! Ele vai fazendo essa brincadeira, apesar que ele fez uma retrospecto lá para trás, lá em Abraão. Por isso que eu falei, o capítulo 9 está lá, tá no passado. Mas mesmo dentro, ele vai e volta. O foco é o passado. Né? E aí a pergunta que ele fez ali no versículo 6. Uma pergunta sim, né? Estou falando que é pergunta e não é pergunta. Deus falhou? Não, não falhou. Nós que falhamos aonde? Na fidelidade. Nós tivemos os 8 itens. Adoção filial, aliança, patriarca, né? A glória, a legislação, tivemos o culto e nós, apesar disso tudo, nós falhamos. Nós falhamos. O que fizemos com isso tudo? O que nós fizemos com isso tudo? Tá aí. Né? Quantos de nós acertamos esses compromissos? Quantos de nós acertamos esses passos? Né? Agora nós estamos acertando. Nós estamos fazendo parte da Israel espiritual. Né? Como, presta atenção que eu vou falar, que isso aqui vai ficar para alguns anos para frente, como João está prevendo aonde? Em Apocalipse. A Jerusalém espiritual. Mas isso aí já é um outro estudo, para daqui a alguns anos, tá? Essa é a Jerusalém que João está vendo no Apocalipse, gente. A Jerusalém espiritual. A Israel espiritual é essa. A Israel com fidelidade. É essa que o João está vendo. Então, assim como o exemplo da circuncisão e da circuncisão do coração, aqui a principal descendência não é a carnal, é espiritual.
Não importa a sua religião. Importa o quanto você está fazendo de bem. Questão 842 de O Livro dos Espíritos. Qual religião será o futuro? Qual doutrina será o futuro das religiões? Aquelas que mais homens de bem fizer e menos hipócritas. Então é aí que ele quer chegar, né, Sidney? Porque os romanos poderiam achar que eles estavam fora dessa descendência, então eles estão livres de qualquer coisa, não pertencer, não seguir o Cristo, não seguir o Evangelho. Então aí ele faz essa, vamos dizer, recapitulação para mostrar que não são só os descendentes de Israel, mas os descendentes de Israel espiritual. Eu estava aqui me questionando por que ele está falando tanto de Israel para os romanos. Porque ele está dirigindo a carta aos romanos, está falando da história de Israel. Aí eu estou aqui pensando nisso. Aí quando você começou a falar, eu falei, agora abriu, agora eu entendi. E dentro desses tem os judeus convertidos. Sim, porque, mas assim, também não era um número grande, né? Não era um número grande. Mas quando a gente chegar na carta aos Coríntios, a gente vai ver que existia uma rixa. Tinha uma rixa dos judeus convertidos daqueles que estavam aderindo agora, entendeu? Tinha uma rixa. Entendi. Uhum. Entendeu? Tinha uma rixazinha lá, né? Mas tudo bem, quando chegar lá a gente vê. Então aqui ele envolve todo mundo, meu filho. É o que você falou. Não importa se você for romano, se você é grego, se você veio da Ásia Menor, não importa, você aderiu, tá fazendo bem, tá ajudando, né? Pô, é isso que é bom. É a história, gente. Jesus falou uma coisa para a época também muito forte. Qual que foi o maior exemplo de fé que Jesus falou no Novo Testamento? Foi de quem? Não, de quem foi o maior exemplo de fé que Jesus deu no Novo Testamento? Questão de prova. A mulher hemorroísta? Não. Do centurião. Do centurião, gente. Tá. Do centurião romano. Qual que era a fidelidade dele? Ele tinha aliança, ele tinha um culto, ele tinha legislação, ele tinha os patriarcas? Não. A fidelidade dele era espiritual. Ele era o filho da fidelidade, ele era esse que o Paulo está falando aqui. Que se importava com seu escravo, que procurava fazer o bem dentro das suas possibilidades. Jesus falou, nem em Israel vi tamanho fé desse. Foi um romano, um centurião romano. Não foi um judeu. Não foi um fariseu, não foi um escriba. Não foi um sacerdote. Foi um romano. Um romano. E numa época que o regionalismo falava muito alto. Demais. Quem era de um determinado lugar falava, por exemplo, dos samaritanos. Então era tudo muito isolado, separativismo muito grande. Era. Então Paulo está rompendo com uma tradição milenar naquela região. Na hora que ele começa a querer abranger todos os povos, como uma nação única. Por isso que o Tiago não quis que ele saísse para os gentios. O Tiago não quis. Você vai falar para os gentios? Eles não são circuncidados. Você vai falar para quem? Não. E o Paulo virou e falou assim, eu recebi uma missão de Jesus. Aqui, se eu ficar em Jerusalém, eu vou ser morto. Eu vou falar para os gentios. E ele sai. Sidney. Sim. Mateus 3:9 diz: e não penseis que basta dizer, temos por pai a Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que lindo. Nem lembrava dessa passagem. Tá aí do ladinho, inclusive, Mateus 3:9. Nem peguei isso aí. Então, o Paulo está seguindo o caminho do Cristo. É isso mesmo, Paulo está seguindo o caminho do Cristo. Seguindo o caminho do Cristo.
Perfeito. Perfeito, gente. Perfeito. Então, fechando essa partezinha, a principal filiação é espiritual. A nossa ligação tem que ser espiritual. Não importa a sua fé, não importa o seu credo. O romano foi mais fiel que todos aqueles ali. A questão 842 de O Livro dos Espíritos é bem claro. Que mais homens de bem fizer. Porque tem muita religião que faz muito hipócrita. Tem muita gente que acha que é a religião. Tem muita religião que faz os dois. Hipócritas e homens de bem. Outro exemplo também é a mulher cananeia. A mulher cananeia, a mulher cirofenícia. Também era de outra região. Exatamente. De outra insistiu, foi atrás e pediu ajuda e conseguiu o que queria para a filha. Perseverança. E os discípulos nem queriam, tá gritando. E a gente, no nosso grupo de estudo, né, na sexta-feira, a gente estudou muito bem essa passagem. Porque Jesus, Jesus retruca ela como... Falou assim, eu vim só para os filhos de Israel. Eu vim só para os filhos de Israel. Jesus provoca a fé nela. Falei assim, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa. Cai da mesa. Aí Jesus se vira e falou assim, poxa, essa ficou provada que essa mulher merece. Né? Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Gente. E fugiu aqui minhas páginas tudo agora. Eu parei no versículo 9, né? Vamos lá. Pois os termos da promessa são estes: por esta época voltarei e Sara terá um filho. E não é só. Também Rebeca, que concebera de um só, de Isaque nosso pai, quando ainda não haviam nascido e nada tinham feito de bem ou de mal, a fim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama. Foi-lhe dito: o maior servirá ao menor, conforme está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Eu não sei se vocês lembram, o Esaú e o Jacó eram gêmeos. Na hora do nascimento, quem deveria nascer primeiro era o Jacó. Ele estava na posição de nascer primeiro. Houve isso é como as mulheres que já deram à luz sabem, de vez em quando tem umas reviradas, e o Esaú nasceu primeiro. Então, quando ele fala que o maior servirá ao menor, é isso. Esaú, que era grande, que era forte, vai servir a Jacó. É o primogênito. Que é o que nasceu primeiro. Não, quem nasceu primeiro foi Esaú. Esaú, primogênito. Ele é forte. Mas a primogenitura ficou com o outro. Aí teve uma briga. Teve uma briga. O Jacó enganou e pegou a primogenitura. Então, acabou que o Esaú, que foi o grande que nasceu primeiro, passa a servir o Jacó, que ficou com a progenitura. Exatamente. E Rebeca tinha preferência por quem? Pelo Jacó. Pelo Jacó. E o Isaac tinha para Esaú. Pelo Esaú. Porque o Esaú era o primogênito. Tinha muito dessa coisa, né? Do primogênito tinha direito a tudo. Então, ele era o preferido do pai, mas a Rebeca sabia, ela sentia que o Jacó que era o filho que seguiria os rumos de Deus. Porque Esaú não tinha isso. Esaú era de caça, era de luta, era de guerra. Isso, guerreiro. Então, assim, o versículo 11 e 12, ele está apontando para o nascimento de Esaú e Jacó. Que já, aí conforme a Jane lembrou, no ventre de Rebeca já estavam brigando. Já no ventre já estavam brigando. O bem contra o mal. Aí que ele está falando, ó. A fim de que ficasse livre a liberdade de escolha de Deus. Dependendo não de obras, mas daquele que chama. Né? A fim de que ficasse liberdade de escolha de Deus. Deus escolhe a todos. Deus escolhe a todos. A liberdade de escolha, Deus escolhe a todos.
Mas aí é o que entrou Esaú e Jacó. Quem se considera filho de Deus? É o que a gente falou lá no capítulo 8. Deus nos ama a todos. Eu amo a Deus? Eu me considero filho de Deus? Eu escolhi percorrer qual caminho? Né? Qual caminho que eu escolhi? Então, o que ele está falando aqui, ó, dependendo não das obras exteriores, mas daquele que tem as obras interiores. Depende não das obras exteriores, tá? Aqui a obra, ele está se referindo às obras exteriores, mas daquele que chama, aquele que chama que vai fazer. Tá? As obras interiores é a obra da transformação. O maior servirá ao menor. Aquele que tem mais experiência, né? Aquele que tem mais experiência de ajudar, vai ajudar o menor. Aquele que já percorreu esse caminho vai ajudar você a percorrer, a iluminar, vai ajudar os irmãos que estão no caminho. É a história de Bezerra de Menezes, que não quis subir com Celina e continua aqui entre seus irmãos. O maior ajudando o menor. E aí o versículo 13, né? Tá aí o finalzinho, amei a Jacó e aborreci Esaú. Né? Esaú, que a gente falou, né? Ele era o primogênito, mas foi Jacó que foi escolhido, né? E aí tem, assim, né, intrínseco assim, né? Não está escrito, né? Porque assim, a primogenitura era de Esaú, mas Jacó que foi escolhido. Então assim, se Deus inverte o direito de que ele tinha o benefício de ser o mais velho, o que ele não pode fazer? Ele conseguiu alterar uma lei civil, o que Deus não pode fazer mais? O que ele não fará para em benefício da nação de Israel? Esse é o ponto que Paulo quer chegar. Se Deus deixou que Jacó pegasse a primogenitura de Esaú, o que ele não vai fazer pela nação? O que ele não vai fazer para Israel? Foi uma programação alterada. Utilizou da liberdade e alterou uma programação. Com Israel está sendo a mesma coisa. A liberdade dos israelitas está fazendo agora, está tomando um outro plano. Um outro plano. Essa frase que ele põe aí, essa última, ele diz que como está escrito, mas está escrito lá na Gênesis ou ele que escreve isso? Porque quando a gente vai procurar essa frase, a referência que a gente encontra é em Romanos, é Paulo. Você lembra se isso está... O amei a Jacó e aborreci a Esaú? Isso. Porque a história de Esaú e Jacó é lá na Gênesis que tem, né? Tá aí, Gênesis 25, 23. Então, essa frase de gostar de um e não do outro está lá? Agora se alguém puder pesquisar, é que eu não estou lembrando aqui, não. Eu acho que amei a Jacó e aborreci Esaú não está, não. Não, isso quer saber, é uma frase de Paulo. É uma frase de Paulo. É uma frase de Paulo. Então tá, isso que eu queria saber. Tá. Aqui é como se ele tivesse assim, lembra do que está escrito? Assim, ele não falou o que está correto. Exatamente lá, fez uma referência no que aconteceu na história. É igual eu falei aqui da questão 842 do Livro dos Espíritos. Eu não mencionei direito, mas está lá. Entendi. Não, tá bom. O que está escrito é o maior servirá ao menor. Isso está escrito. Tá. Uhum. Mas o amei a Jacó e aborreci Esaú, não. Então tá. Obrigada. E aí, qual que é o conteúdo espiritual dessa partezinha aqui para a gente encerrar? É que Jacó, que é o filho mais novo, é que vai apresentar o Messias para os gentios. Ou seja, o filho mais novo, os gentios, o Paulo, esse pessoal que saiu, que vai apresentar Jesus para todo mundo.
É o filho mais novo, não é o filho mais velho que ficou dentro de casa, aborrecido, zangado, reclamando. O filho mais velho ficou dentro de casa. O filho mais novo é que vai sair de novo para apresentar as bênçãos que ele recebeu do pai. Paramos aqui. Gente, desse ponto aqui, vou fazer uma observação para vocês. Em diante, o conteúdo espiritual vai se tornar mais intenso. Tá? Então vocês vão ler, exercitem o conteúdo espiritual, porque assim, Paulo vai fazer uma conexão, né, bem profunda aqui, tá? E a gente só sai com o conteúdo espiritual. É o que ele falou, a letra mata, o espírito vivifica. Então a partir desse ponto aqui é conteúdo espiritual. Não tem jeito. Paramos aqui. Semana que vem, Carnaval, quarta-feira, dia 14, né, Magda? Dia 14 do 2. Vai ter o bloco paulino. Vai ser o bloco do conteúdo espiritual. Bloco da Israel espiritual. Quem vai para Israel espiritual esse final de semana? Né? Então tá aí. Muita coisa para ser falada. Muita coisa. Fechamos? Aprendemos alguma coisa hoje? Pelo menos alguma coisa, né? Muito bom, passou tão rápido. É mesmo. E assim o tempo está passando, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Conteúdo espiritual para o tempo passando rápido, viu? É assim que a gente faz. Vamos encerrar, gente? Vamos. Jesus, amigo, mestre querido, agradecemos mais um estudo. Agradecemos mais uma oportunidade de aprendizado. Cada vez mais nessas quartas-feiras, aprendemos sobre Ti através da ótica de Paulo, que para nós tem nos aproximado ainda mais da doutrina espírita. Agradecemos as bênçãos que recebemos aqui. Ilumine o Cine-FEAC que está acontecendo, há outros grupos de estudos também que estão acontecendo. Ilumine o movimento religioso do nosso Brasil. Ilumine, Senhor, para que cada vez mais possam entrar e fazer homens de bem, conforme aprendemos aqui. É a fidelidade espiritual que, falando teologicamente, irá nos salvar. Essa circuncisão do coração. Que possamos cada vez mais obrar e vivenciar a nossa fé. Agradecemos mais uma vez os espíritos amigos. Ilumine a Luciana, seu filho Pietro, que amanhã irá fazer uma cirurgia. Que Dr. Jacó, Dr. Joseph Kleber, Dra. Úrsula possam amparar toda a pleia de amigos. Amparar todos aqueles que estão passando por momento de provas e expiações na área da saúde. Agradecemos muito, Senhor, e que possamos fazer muito mais. Obrigado, obrigado e obrigado. Que assim seja. Que assim seja.